O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. A massa crítica é uma forma de reivindicar as ruas para os ciclistas e para as pessoas, uma forma de expressão antagônica à chamada cultura do automóvel. Mas sua forma a torna aberta a uma verdadeira exploração de significados, ainda mais à medida que ela se insere e é reformulada em contextos históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos, tão distintos quanto as cidades onde ela ganhou vida e quanto as pessoas que lhe têm dado vida. Ela pode significar desde a reivindicação de espaço e respeito aos ciclistas até uma completa transformação da vida cotidiana. Em julho de 2013, ainda sob forte influência das manifestações, um grupo de amigos e cicloativistas se reúnem. A ideia era elaborar uma máquina e fazer uma ação direta. Pintar uma ciclofaixa cidadã para pressionar a prefeitura. Esse foi o resultado do projeto coletivo. Tá ficando homogênea? Mas aqui vai usar só essas peças aqui. O tambor. E essas aqui, esse flange. Um adaptador de mangueira, um resist. Veda-rosca. A brocha e um pedaço de mangueira só. Colocar um cano que encaixa um no outro. Uma toquinha soldada. E um pedacinho de barra soldada. Aqui, essa ideia dessas borboletas é para poder regular a altura da brocha, né? A gente afrouxa aqui, ó. O cano de dentro fica solto e você pode colocar para baixo e para cima. A ideia é regular a pressão que a brocha vai fazer no chão. Exatamente outra ideia que o pessoal deu era de soldar as rodinhas da frente. Que essas rodinhas do supermercado, né? Elas são... Pra não ficar tirando da... Expliquei a coisa da rodinha aí. Pra não ficar fazendo zigue-zague na lista. Me ajuda aí? Vai lá, vai empurrar. Eu vou ligar a torneirinha e tu empurra lá o carrinho, vai lá. Vai lá. Então a ideia aqui é que uma pessoa vem, controla aqui, abre, aí a outra vai empurrando. 6 horas da manhã, preparando para pintar a ciclofaixa na rua Ana Bilhar. A ciclofaixa para mim é muito ideal e muito bom, tanto para o pessoal respeitarem mais o ciclista, que aqui não respeitam muito, né? Também os veículos, os ônibus. Então após isso aí é muito bonito. Se for a cidade todinha, seria ideal pra gente, entendeu? E também sou ciclista. Então tudo de bom. Anarco Movimento Ciclista. O vídeo dessa ação foi o mais visto do YouTube brasileiro. Com a repercussão, a massa crítica obtém sua primeira vitória expressiva depois de décadas de descaso. A partir dessa ação, a massa crítica Fortaleza se remodelava e brota a primeira semente de junho de 2013. Um movimento sem representantes, horizontal e com foco na ação direta. Só para lembrar, galera, que Massa Crítica é um movimento autônomo, anônimo, certo? Anti-hierárquico. E uma coisa muito importante é que ninguém fala pelo Massa Crítica. Essa regra que a galera coloca, ninguém fala pelo Massa Crítica, é para evitar oportunismo, da galera que vem, né, pra luta, né, para poder se promover e tal. Então essa coisa de ninguém fala pelo Massa Crítica se torna uma ferramenta muito importante, né, de autonomia e de focar só na ação direta mesmo. Assim que o líder do jogo se torna um chefe, o princípio hierárquico se salva e a revolução se detém para presidir o massacre dos revolucionários. É preciso lembrar sempre, o projeto insurrecional só pertence às massas. O líder reforça-o, o chefe o trai. É entre o líder e o chefe que inicialmente se desenrola a luta autêntica. A próxima ação direta foi uma ciclofaixa na Avenida Antônio Salles. Ao fim, um encontro com a ocupação do Parque do Cocó. Estamos chegando no acampamento Cocó, pela nova ciclofaixa da Avenida Antônio Salles. Luta de resistência contra a construção, a intervenção, uma intervenção que é considerada
ilegítima e ilegal pelos manifestantes. No fim da ação, foi decidido fazer a primeira ação da massa crítica de mobilidade para pedestres. Faixa de pedestres da Avenida Engenheiro Santana Júnior, na esquina com a Avenida Antônio Salles, concluída. Novamente, a vitória é obtida. É a parte mais bonita da cidade. É ela quem escuta os nossos gritos, o riso, o choro, o lamento de dor, as bombas, disparos, os golpes brutais de quem pratica guerra e fala em paz. Ela é dos cantos, das batucadas, é o povo unido quem a detém, é das bandeiras, das barricadas. Com vídeos viralizando por todo o Brasil e com o grande apoio popular, as ações do coletivo se intensificam. A massa crítica passa a fazer ciclofaixas cidadãs por toda a cidade. Em um ano, o meio urbano ganha quase 100 quilômetros de ciclofaixas. A cidade começa a se reformular. Mais que o asfalto onde eu piso, ela é o caminho que nos leva à liberdade. Quando os povos oprimidos a conquistam, é a parte mais bonita da cidade. É ela quem escuta os nossos gritos, o riso, o choro, o lamento de dor, as bombas, disparos, os golpes brutais. A Autarquia Municipal de Trânsito, órgão da Prefeitura de Fortaleza, escolhe criminalizar o coletivo e leva o caso para a polícia. Apesar do grande medo, o coletivo não se intimida e convoca um ato em solidariedade. A partir daí se desenrolam as maiores ações diretas vividas na cidade de Fortaleza. Mais de 200 litros de tinta colorida foram usadas para colorir as ruas, a sede da AMC e uma praça que seria demolida pela Prefeitura. Ela é dos cantos, das batucadas, é o povo unido quem a detém, é das bandeiras, das barricadas, ela é de todos porque é de ninguém, não é dos chefes nem dos patrões. O defeito de todos os urbanistas consiste em considerar o automóvel individual essencialmente como um meio de transporte. Nisto reside a principal materialização de uma concepção da felicidade que o capitalismo desenvolvido tende a disseminar em toda a sociedade. O automóvel como bem soberano de uma vida alienada e inseparavelmente como produto essencial do mercado capitalista está no centro da mesma propaganda global. Disse este ano, correntemente, que a prosperidade econômica norte-americana dependerá em breve do êxito do lema 2 carros por família. Sabe, né, qual é o motivo dessa manifestação aqui? A prefeitura entrou com notícia crime, certo? Tentando criminalizar as ações que Massa Crítica, né, vem fazendo. Eu acho que todo mundo já sacou, né, que Massa Crítica vem fazendo as ações e a prefeitura, né, por pressão, vai fazendo também. A prefeitura deve estar cansada disso aí, né, de a gente querer dizer o que ela tem que fazer, né? Então tá tentando criminalizar a galera que tá fazendo as ações, né? A mensagem é clara, né? Fiquem em casa, né? Não vão fazer ação direta e espere a boa vontade, né, das autoridades, né? E então a ideia dessa assembleia aqui é para a gente decidir o que a gente vai fazer. A gente demarcou ciclofaixa numa avenida de muito movimento. O que a gente fez? Quem tinha bicicleta com descanso, a gente ocupava a faixa da direita, deixava a faixa da esquerda, do meio, se tiver 2 ou 3, deixa as outras pistas liberadas. A gente fechava com bicicletas, fazia uma proteção com bicicletas. Ah, a bicicleta não tem descanso, vira ela de cabeça para baixo e faz aquela
aquela mureta de bicicletas, que aí a gente consegue um espaço para ir pintando e mais gente, em vez de estar segurando aqui, vai pintando. Então, terminou, vai transportando as bicicletas para frente. Então, isso ajudou bastante quando a gente fez lá em avenidas bem perigosas e também a gente não teve que fechar a rua, porque sem a proteção fica bem difícil. Bora nessa, Carlos Jorge. Não, tô conversa aí, vamos nessa. Seja homem, vamos lá, Sejão. Antes de começar as cofaixas, fechar o cruzamento da 13 de maio com a universidade e pintar várias frases naquele meio, entendeu? Respeito do ciclista, massa crítica, mais amor, menos motor. A galera inventa na hora lá, pinta a frase com as tintas lá e depois vai fazer as cofaixas. O asfalto da Avenida 3 de Maio virou um livro a céu aberto, escrito por centenas de pessoas que exigiam o compartilhamento do espaço urbano. Respeite o ciclista! Frases como mais amor, menos motor, mais bicicletas, menos carros, revolução, sua pressa não vale uma vida e mais adrenalina, menos gasolina preencheram os 3 quilômetros da via. Com 10 minutos. Com 10 minutos aqui. 10 minutos que vai valer uma vida. 10 minutos vai valer 10 vidas. Tenha calma. Como é que é? Não, eu posso... Uma sociedade baseada na organização da sobrevivência só tolera formas de jogo falsas, espetaculares. Mas a crise do espetáculo faz com que, cercada por todos os lados, a paixão do jogo ressurja em toda parte. Ela está agora tomando a forma da subversão social e prefigura, para lá da sua negatividade, uma sociedade de participação real. A praxis lúdica implica a recusa do chefe, a recusa do sacrifício, a recusa dos papéis, a liberdade de realização individual, a transparência das relações sociais. Todo mundo que tá aqui vai acompanhar, se a galera for pintar com a faixa? Quem for acompanhar, levanta a mão. É com vocês, cara. É as carniças! Respeite o ciclista! Ei, polícia! Respeite o ciclista! A galera a pé, né? Isso a gente tá com criança, né? Vai bem devagarinho. É bom a galera que tá de baixo vai atrás, proteger quem tá indo andando e pintando, né? Vai atrás. Respeite o ciclista! Respeite o meu para respeitar o seu. A gente vai protestar assim! Respeite o meu para respeitar o assim! Não, tem duas opções. 13 de maio, a Guanambi, e a outra é a Avenida da Universidade, Domingos Olímpio. Vamos votar então. Vamos discutir para ver se chega num consenso, né? O que vocês acham, galera? A opinião Eu prefiro a Universidade de Domingos Olímpio. E outra coisa, mano, a gente conseguindo o compartilhamento da Domingos Olímpio, é que ele falou, toda faixa, potencialmente, entendeu? É um ganho que não é só. A todo momento, os motorizados tensionavam os ciclistas que travavam as ruas em protesto. A cada embate, saímos mais fortes e determinados a ocupar as ruas que foram monopolizadas pelos motores. Eu gosto da ideia do 3 de maio, porque assim, ficam várias faixas na cidade, ele vai se espalhando. Mais amor! Menos motor! Ai, meu filho! Bora lá, foi feito 3 quarteirões, a polícia parou, então seria massa pro todinho agora, entendeu? Vamos lá, peraí. A gente podia ir pela 13 de maio, passar no ABC e voltar pela Domingos Olímpio, tá aí! Chega na Praça do Ciclista, pinta umas frases lá na praça, pinta umas frases, e aí me sempre pediu que eu entrou como aqui. Pinta umas frases lá no chão, lá na pista em frente, e aí pronto, volta todo mundo pra cá pro show, né? Acho que todo mundo tá afim também. Na sociedade dominante de hoje, que produz em massa desconsolados pseudo-jogos de não participação, uma atividade artística verdadeira é forçosamente classificada no campo da criminalidade. É semiclandestina. Aparece sob a forma de escândalo. Vai, galera! Yeah!
Os urbanistas revolucionários não hão de se preocupar apenas com a circulação das coisas e dos homens coagulados no mundo de coisas. Tentarão desfazer estas cadeias topológicas, experimentando terrenos para a circulação dos homens com base na vida autêntica. A próxima grande ação do coletivo foi colorir a Praça Portugal como protesto contra a sua demolição. Ela seria destruída e transformada em vias para carros. A luta entre a subjetividade e aquilo que a corrompe está prestes a alargar os limites da velha luta de classes. Renova-a e torna-a mais aguçada. A opção de viver é uma opção política. Não queremos um mundo no qual a garantia de não morrer de fome se troca pelo risco de morrer de tédio. Eu pergunto, todo mundo quer fazer ação direta? E aí, galera? Isso aí tem que ser uma decisão primeiro. Vamos fazer alguma coisa ou não, né? Pintar, faz pedestre, tal. Já que vocês acham melhor. Quem tiver aqui de fazer alguma pintura, alguma ação, levanta a mão aí. Tem também a ideia de fazer uma obra de arte, brother, lá na Praça Portugal inteira. Fazer tipo uma rosa, assim, uma flor, umas pétalas, e todo mundo pintar da mesma cor, cada pétala, pintar umas frases. Ser uma intervenção de bem mais impacto e gerar um grande debate na cidade, né? Não pague gasolina, não pague PVA, pega a bicicleta e venha pedalar. Por outro lado, a gente ia ser estigmatizado também, porque a galera que é conservadora vai dizer, estão vandalizando, quem foi que escolheu fazer essa flor aí, né? Esses vagabundos. Eu queria ter feito um jaspo lá. Vai lá e faz. Escolher essa flor. Eu vou fazer outra obra na nevera. Pode fazer, eu consegui correndo. Cara, agora ajuda aí. Sugestão, alguém quer dar outra coisa? Outra sugestão também, galera. Alguém que quer sugerir, a gente pode pintar a cidade. É Praça Portugal. Passarela do Guatemi. Passarela de Guatemi, viaduto. Ou viaduto Cocó. Ou pode inventar também. Ou qualquer outra coisa. E aí, vamos pra onde? Vamos nessa, galera. Quem quer Praça Portugal aí? Levanta a mão. Praça Portugal é simbólica, né? Eu acho. Ela já ganhou, né? A grande parada da Praça Portugal que eu acho que é importante é que eles vão destruir, galera. O que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Bando vagabundo macho, vocês vão destruir a praça. E a praça, tô reclamando que a Tô galera tá reclamando que a gente pintando. pintou uma praça que vocês vão destruir, brother. Já que o intuito é preservar a praça, se a gente fizer um cagaço, assim, o pessoal pode olhar e falar assim, já tá tudo... Pintar tá feio, vai ter que derrubar logo essa merda, entendeu? Então a gente não pode causar esse efeito. Se a gente for fazer na praça, a gente tem que pensar em fazer uma parada legal coletivamente, entendeu? Meu velho, tá ruim de putaria, hein, velho? É tu. Estourou antes. Bicho, balde? Não, velho. Aí, ó, que ele vai jogar bola. Caralho, hein, velho? Você é muito jogador. Tá gravado, hein? Foto, mano. Vai. Aí, ó, não, mano. Querer refazer a arquitetura em função da existência atual, maciça e parasitária, dos carros individuais é deslocar os problemas com um grave irrealismo. É preciso refazer a arquitetura em função de todo o movimento da sociedade, criticando todos os valores passageiros, ligados a formas de relações sociais condenadas. A família em primeiro lugar. Né? Tipo assim, aí surgiu a ideia de, vamos fazer uma... Aproveitar que é redonda, vamos fazer uma... Como se fosse uma flor, a gente faz várias pétalas. Aí dentro de cada pétala, como cada pétala fosse uma zona. A gente escolhe dentro dessa zona aqui, aí cada um pinta o que quiser, assim, que daquela cor. Aí que a pessoa olhando, aí a galera vai ver assim, tipo, efeito de várias longe, cores. né? As pétalas. Aí, ó, tem o desenhista aqui, ó. O desenho de bicicleta no meio e uma flor em volta. Aí, massa. A gente faz as pétalas em Ao fim da pintura da Praça Portugal, se decide mais uma vez fazer uma faixa de pedestre de acesso à mesma.
dessa vez colorida. Pra cá vai, mas vai ter que parar os dois mesmo. Para só uma. Tá ligado? Bota duas bicicletas deitadas. Exatamente, para só desse lado primeiro, pra galera. É porque a faixa de pedestre tinha que ser na Praça Portugal, É porque lá não tem nenhuma faixa pedestre pra ir até a praça. É uma praça que só não tem como você ir pra praça. Fazer faixa de pedestre é muito difícil, não ter apelo popular, né? Então quando a galera vem reclamar que é vandalismo, a gente no chapa, a gente fez uma faixa de pedestre pra galera entrar na Praça Portugal, a galera tá criticando que é vandalismo, né? Pode fazer uma faixa de pedestre colorida, né? Chamar. A gente tem várias cores aí já. Bora, fecha aqui, outro. Ei, já vem, galera. É nóis! Tá livre aí, tá livre, ó. Tá livre aí desse lado. Mais amor, mesmo, vovô. Tá livre lá. Bora lá tirar as bikes. Mais cedo ou mais tarde, a fragmentação e multiplicação dos tormentos fissurarão o átomo da realidade impossível de se viver e liberarão uma energia nuclear que ninguém suspeitava existir atrás de tanta passividade e resignação. No mesmo dia em que fez a ação, a massa crítica lança a seguinte nota: a morte da Praça Portugal. A Praça Portugal é um monumento histórico, um patrimônio da memória da população. Hoje esse patrimônio foi ressignificado. Na praça, que a prefeitura quer matar, brotou algo inesperado. Numa intervenção urbana, dezenas de pessoas a transformaram em algo mais vivo, uma gigantesca flor. Será ela esmagada pelos carros? Morrerá mais um símbolo de resistência? Está bem claro para nós que, se a praça está condenada a ser demolida pela prefeitura, podemos pintá-la. Porque as pessoas se indignam com a intervenção, que é temporária, mas não com a demolição, que será definitiva. A sua indignação é seletiva? Aos que também são defensores da praça, dizemos: queremos tanto que ela seja preservada, que convocaremos uma restauração coletiva popular. A data será marcada quando a prefeitura anunciar que a praça não será mais demolida. Contamos com a presença de todos. O debate sobre a preservação da praça havia se encerrado um ano antes com a decisão autoritária do prefeito de destruí-la. Faltando um mês para a demolição, a massa crítica fez essa ação. Ela foi noticiada em todos os grandes meios de comunicação nacionais. A repercussão colocou toda a atenção da cidade na preservação da praça.
Não se passa um instante sequer sem que cada um de nós viva contraditoriamente, em todos os níveis da realidade, o conflito entre a opressão e a liberdade, sem que ele seja bizarramente deformado e apreendido ao mesmo tempo segundo duas perspectivas antagônicas, a perspectiva do poder e a perspectiva da superação. A perspectiva do poder só tem um horizonte, a morte. E tão frequentemente a vida caminha para esse desespero que no fim nele se afoga. A praça foi preservada e o coletivo não foi criminalizado. A ausência de interesse em qualquer forma de poder, institucional ou não, permite que o coletivo evolua de forma livre. O único objetivo é revolucionar o meio urbano e a vida cotidiana da cidade. Nesse espírito de lá para cá, a massa crítica Fortaleza se modifica a cada momento. Uma nova e mais eficiente máquina de fazer ciclofaixas foi elaborada, permitindo fazer uma ciclofaixa cidadã de 16 km na perimetral. Essa tá perfeita, brother! A cidade já possuía mais de 100 km de ciclofaixa. A Domingos Olímpio, na mesma avenida em que a massa crítica foi criminalizada, liga duas grandes ciclofaixas da cidade. Milhares de ciclistas passam lá todos os dias. Várias vezes a ciclofaixa cidadã foi feita na avenida sem que a vitória fosse obtida. Pneus foram queimados e um vídeo que mais uma vez viralizou pela rede foi feito. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. O tempo de transporte, como muito bem viu Le Corbusier, é um sobretrabalho que reduz na mesma proporção a jornada de vida pretensamente livre. Temos de passar da circulação como suplemento do trabalho à circulação como prazer. Uma vaga de carro foi ocupada para se transformar em um parklet. Em 2016, mais de 50 escolas foram ocupadas pelos estudantes secundaristas, que exigiam melhoras nas escolas. A massa crítica apoiou fazendo ações diretas com os estudantes. Estudantes de escola ocupada pintam faixa de pedestre que estava apagada. Inspirados na Revolução dos Povos, a massa crítica elabora um projeto de bike compartilhado. Que foram doadas para as escolas ocupadas. Lambes foram feitos e colados pela cidade. Porque é de ninguém.
Em uma sociedade que aboliu todas as formas de aventura, a única aventura restante é a de abolir tal sociedade. Após o atropelamento violento de uma criança na Parangaba, a massa crítica convoca o ato Sociedade Civil contra a Violência no Trânsito, que obteve grande participação da comunidade, que junto com o coletivo atearam fogo em pneus. Pneus foram queimados em protesto contra a nova morte por atropelamento no Montese. Respeite o ciclista! Ei, motorista! Respeite o ciclista! Há quase 3 décadas, a cidade de Fortaleza não ganhava uma ciclofaixa. Com as ações da massa crítica, hoje ela conta com mais de 200 quilômetros. A Praça Portugal foi preservada e hoje é utilizada para lazer e por cima dela passa uma bela ciclofaixa. Se tornou brincadeira entre as pessoas que constroem a massa crítica o lema: só pararemos de fazer ciclofaixas cidadãs quando a cidade tiver 5.000 quilômetros de ciclofaixas. Muito além da luta como troca e sacrifício por busca de vitórias, se torna cada vez mais claro que a revolução termina no momento em que passa a ser necessário se sacrificar por ela. O indivíduo não pode se entregar a uma revolução, somente a um fetiche. Os momentos revolucionários são as festas nas quais a vida individual celebra a sua união com a sociedade regenerada. O apelo ao sacrifício soa nesse contexto como um dobre de finados. É impossível saber que papel a massa crítica terá no processo de reconstrução do meio urbano com base na vida autêntica. Não sabemos o que somos ou o que seremos. A invenção livre e contínua desse jogo nos coloca no terreno da criação e do imprevisível. Todavia, nossa prática tem que ser um exemplo, uma semente, do mundo que queremos. Transformar a própria luta em um jogo excitante e cheio de vida certamente constitui parte fundamental desse mundo. A deriva é uma técnica do andar sem rumo. Ela se mistura à influência do cenário. Todas as casas são belas. A arquitetura deve se tornar apaixonante. Nós não saberíamos considerar tipos de construção menores. O novo urbanismo é inseparável das transformações econômicas e sociais, felizmente inevitáveis. É possível se pensar que as reivindicações revolucionárias de uma época correspondem à ideia que essa época tem da felicidade. A valorização dos lazeres não é uma brincadeira. Nós insistimos que é preciso se inventar novos jogos. Uma caixa de som e luzes foram acopladas em uma bike com o intuito de fazer derivas e explorar a cidade de forma excitante, pedalando de forma livre, seguindo apenas o desejo de cada instante. Con los terroristas. Harlem Shake. As revoluções serão festas, ou serão coisíssima nenhuma.